Nós temos a alegria de ter conosco hoje no programa Brasil Cristão o padre Pedro Paulo Alexandre, da Arquidiocese de Florianópolis. O padre é exorcista da Arquidiocese e com muita alegria nós vamos recebê-lo aqui. Padre Pedro Paulo, seja muito bem-vindo ao programa Brasil Cristão. Obrigado, uma boa noite, alegria estar com vocês. Excelente. Padre, vamos... A pergunta, né? Vou fazer uma pergunta bem abrangente, né? O que é o Halloween, né? Qual é a sua origem e o desenvolvimento dessa festa? Bem, termo Halloween é algo, de certa forma, recente, né? Vem de uma palavra, de uma expressão do inglês antigo chamada All Hallows Eve, né? Aí, então, juntando esse termo, essa expressão, vai surgir então a palavra Halloween, que significa véspera de todos os santos. Uhum. Vou iniciar a minha colocação a partir de um texto que saiu pela Conferência Episcopal Francesa, no dia 31 de outubro de 2017, onde o texto nos diz assim: há mais de 2.500 anos que os celtas celebram a 31 de outubro o seu novo ano, o fim das colheitas, a mudança de estação e a chegada do inverno. Esta cerimônia festiva, em honra da divindade Samaim, significa Deus da morte, permitiria comunicar com os espíritos dos mortos. Nesse dia, abriam-se as portas entre os mundos dos vivos e dos mortos. De acordo com a tradição, nesta noite, os fantasmas dos mortos visitavam os vivos. E para acalmar os espíritos, a população depositava oferendas diante das portas, né? Então, a história do Halloween, ela tem origem lá no século VI a.C., né, com a cultura celta do norte da Europa. Sim. E os celtas, eles acreditavam que na noite de Halloween, os mortos, eles voltavam a este mundo, ao mundo dos vivos, para possuir os vivos. E assim, viverem então mais um ano, né, viverem o ano seguinte. E como os vivos, eles não queriam ser possuídos pelos mortos, então eles se vestiam, usavam fantasias para assustar esses espíritos que buscavam possuí-los, né? E o padre Aldo Bonaiuto escreveu um livro muito importante sobre o Halloween, a brincadeira do diabo. É um exorcista, um exorcista italiano. Fantástico. E ele diz assim, tratava-se de um rito em honra do príncipe da morte, com que se concretizava com atos orgiásticos, no uso de bebidas alcoólicas e uma série de sacrifícios, inclusivemente sacrifícios humanos, considerados necessários para apaziguar os espíritos malignos. Para ocultar a sua própria identidade, os participantes costumavam usar máscaras e outros disfarces, né? Sim. Então, os sacerdotes druidas, eles, naquela noite, usavam lanternas feitas com nabos escavados e iam, então, de casa em casa pedindo oferendas. E quem se recusasse a participar seria amaldiçoado, né? E então é desta busca de oferendas que vai surgir aquela expressão trick or treat, doçuras ou travessuras, que na verdade o que está por trás, né, desse rito é a expressão sacrifício ou maldição, né? Olha só. E então esta é a origem, né, que está por trás do Halloween, que no fundo se trata de uma celebração à divindade Samaim, sim, que é, né, o deus da morte. O padre. Mais tarde, sim, dando um salto, né, um salto grande, indo lá para o século VIII,
depois de Cristo, os cristãos celebravam até este ano, até a metade, né, do século VIII, a celebração de Todos os Santos era no dia 13 de maio. Mas o Papa Gregório III e depois Gregório IV, preocupado com toda essa realidade, né, então vão transferir a celebração de Todos os Santos, dia 13 de maio, para o dia 1º de novembro, como uma forma de ofuscar esses ritos pagãos, ofuscar o Samaim. Né? Então, uma forma de evangelizar, converter, purificar aquela cultura. E um pouquinho depois, no ano de 998, a partir de uma tradição do mosteiro de Cluny, vai começar a também se celebrar no dia 2 de novembro uma jornada de oração pelas almas dos fiéis falecidos. Então, se no dia 1º de novembro se dava um destaque a todos aqueles que já estão no céu, no dia 2 de novembro vai se recordar de todos aqueles que estão no purgatório. Os franceses, bem, no século XIV ao século XV, a Europa é atingida pela peste negra. E os franceses, que acompanham, vivem todo esse momento muito difícil, né? 1/3 da Europa foi atingida, devastada pela peste negra. Então, os franceses, durante todo esse tempo bem difícil, vão começar a popularizar, se começar a popularizar, né, nesse período, danças macabras, danças da morte, onde eles vão recordar de todas aquelas almas, então, que foram condenadas ao inferno. Os franceses, eles se fantasiavam no dia de finados. Já os irlandeses davam destaque para a véspera de Todos os Santos. Então, o dia, né, 31 de outubro, noite de 1º de novembro. Um pouquinho mais adiante, essas duas culturas se encontram. Olha só. Então, no ano de 1945, a Irlanda vai viver um período que vai ficar conhecido como a Grande Fome. Então, 1 milhão de pessoas foram forçadas a abandonar sua terra e imigrar para os Estados Unidos. E eles levam junto consigo, né, as suas tradições. Então, justamente nas colônias britânicas da América do Norte, no século XVIII, que as tradições irlandesas, francesas e inglesas vão se encontrar. Os irlandeses vão, então, recordar o costume, né, da véspera de Todos os Santos, das almas condenadas ao inferno, e os franceses, o costume de usar fantasias macabras nos dias de finados. Então, quando essas culturas todas se encontram, essas tradições todas se encontram, vai se criando toda essa realidade, né, que se conhece, então, como o Halloween. Padre Mas Pedro, Padre Pedro, eu vou pedir para o senhor dar um salto agora, assim, maior ainda, por causa do nosso tempo, e pegar essa história, né, essa história que o senhor vinha contando, trazer para os dias de hoje, e como é que essa tradição, que começou lá na cultura celta, está hoje aqui, não é? Nessa cultura que nós vivemos, que já está paganizada, e aí nós temos uma mistura desses cultos, não é, macabros, com a nova era, com a cultura de morte, então é uma mistura. O senhor podia falar um pouquinho para nós sobre isso? No final do século XIX que vai entrar toda essa realidade, né, das bruxas. Olha aí. Principalmente aí, né, a partir da cultura americana. Então, hoje, Halloween é sinônimo do Dia das Bruxas. As pessoas que nos acompanham devem pensar mais, na nossa época, se falar de bruxas, falar de satanismo, sim, é isso mesmo, né? Nós temos um livro que foi publicado no Brasil sobre o Halloween, chamado Halloween, a Festa Acabou. É um livro muito interessante, onde fala
né, apresenta um pouco dessa realidade da bruxaria, encontros de bruxas que houveram no Brasil, né? Conversão de ex-satanistas, enfim. Então, é uma realidade que está muito presente em nossa realidade. E para os satanistas tomam esta celebração, né? E aí a gente consegue compreender um pouco do porquê dessa simbologia que nós temos hoje. Bruxas, morcegos, gatos pretos, fantasmas, almas penadas, todos esses símbolos são pegados do mundo do ocultismo. E olhemos só um pouquinho o significado, né? Por exemplo, as lanternas talhadas, elas fazem referência a toda essa realidade dos espíritos malignos, a lua em 4 crescentes, da magia negra, os morcegos e corujas, a evocação dos mortos, e toda essa realidade que vai se desacralizando, né, da morte e do além. E o autor da Bíblia Satânica, Alton LaVey, ele diz que a Igreja Satânica assume como sua esta festa, né? Então, o satanismo se apropria desta realidade, e é justamente nesse período que eles aproveitam para realizar ritos sacrílegos, profanar cemitérios, matar recém-nascidos. Eles justamente 9 meses antes, né, do 31 de outubro, eles engravidam mulheres do grupo, e que se não nascem, né, bem nesse período, as crianças, o parto é feito de uma forma de cesárea. Caso eles não consigam, né, ter bebês disponíveis deles nesse período, então eles compram no mercado negro ou raptam crianças. Justamente aproveitar desta noite para oferecer sacrifícios humanos, né, ao demônio. Então, é a noite que, para os satanistas, realmente tem um grande significado. O satanismo se apropriou, né, desta celebração. Sim. Então, é algo realmente muito, muito sério, algo muito preocupante. Ô padre, eu quero aproveitar, eu sei que o senhor é sumamente preparado, né? O senhor teve um período de formação lá no Ateneu Regina Apostolorum, o senhor faz parte, né, de uma associação de exorcistas, e pode ser que tenha gente que não entenda a força e a presença do ocultismo e do satanismo no mundo hoje. E sabe, na Europa é um negócio assustador. Mas no Brasil, né, padre, o ocultismo no Brasil é algo muito presente. O senhor, da experiência do senhor, o que o senhor pode falar para as pessoas que estão nos vendo e que talvez estejam pensando assim, mas eu acho que vocês estão exagerando. O que o senhor poderia dizer? Bem, o Catecismo da Igreja Católica, né, trata no primeiro mandamento sobre os pecados ligados ao ocultismo. Magia, adivinhação e idolatria, né? E, infelizmente, essas realidades estão muito presentes em nosso meio, né? Por exemplo, quantas práticas hoje, né, nós temos aí de adivinhação, né, espiritismo, cartomantes, horóscopos, todas as coisas. Magia, né? Umbanda, reiki, trabalhos, amarrações. Então, essas coisas estão muito presentes em nosso meio. São pecados graves, contra o primeiro mandamento, né? E que deixam a pessoa vulnerável, né? E realmente pode abrir ali a pessoa para uma ação extraordinária do demônio, né? E isso tudo está presente de alguma forma nesta celebração do Halloween, porque os celtas, eles tinham muito presente toda essa realidade da adivinhação, né? Eles, nesta noite, eles acreditavam que, através de alguns ritos, eles poderiam descobrir o dia da morte deles. Eles acreditavam que poderiam saber, né, poderiam conhecer quem iria ser o seu futuro esposo, a sua futura esposa. Então, toda essa realidade que nós estamos vivendo agora, né, do Halloween,
é uma forma também de introduzir Poxa vida. crianças, Isso daí. adolescentes, jovens, né, do ocultismo e das práticas também de superstição. Né? Ô, Padre Pedro, muitas mães que estão nos vendo agora, pais, né, avós, avós e responsáveis de família que estão assistindo, de repente, a gente tem o costume de dizer aquela frase, mas isso aí não tem nada a ver, é só uma brincadeira. E inocentemente nós corremos o risco de estar entregando aos nossos filhos, às nossas crianças. Porque é uma brincadeira ali no fundo do quintal, no meio da rua, no condomínio, na escola, está todo mundo participando e as fantasias são horrorosas, de monstros. Fala um pouquinho para esses pais e mães que estão nos vendo o perigo que está por trás dessa brincadeira. Então, para nós vermos realmente um exemplo bem concreto, né, desse momento perigoso, né, que estamos vivendo. Há poucos dias nós tivemos o ataque àquelas duas igrejas no Chile. Né? Quem conhece um pouquinho, né, dessa realidade do satanismo pôde perceber, nas várias reportagens que saíram, que ali, né, estava muito presente trajes, danças, textos, sinais que são próprios do satanismo. Um exorcista chileno, Padre Luiz Escobar, explicou muito bem isso. Então, nós precisamos estar atentos que essa realidade está crescendo no nosso tempo. Quantos jovens hoje, né, estão assim vidrados em séries, por exemplo, Lúcifer, Sabrina e tantas, né, Harry Potter. São realidades que estão aí propagando, incutindo que, né, existe, que não tem problema, né, que é possível ter contato com essas coisas todas. E abre uma brecha para uma ação extraordinária do demônio. O padre Aldo Bonaiuto, né, esse exorcista italiano, que eu fiz referência no início, ele dizia: a participação direta ou indiretamente no Halloween, inclusive a ausência de contestação, promove a realização de um rito maléfico. Isso é muito preocupante, porque não basta só a gente não participar, mas quando a gente fica indiferente a essas realidades, acha que, né, que não tem problema, que as pessoas são livres, podem viver tranquilamente essas coisas, não evangelizarmos as pessoas, realmente estamos permitindo que tudo isso, né, cresça no nosso tempo. Né? Então, as pessoas hoje, elas são livres para acreditar no que desejarem, mas quem de fato, né, conheceu Jesus Cristo, fez a experiência com Ele, realmente tem que ser fiel. Não podemos servir a dois senhores. Verdade. Quem quer ser espírita, seja espírita. Mas não venha dizer que é possível ser católico e ser espírita. Não, são coisas totalmente incompatíveis. Exatamente. E nós respeitamos, quer ser, mas a palavra de Deus é muito clara. Nós ficamos com a palavra de Deus, com aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus estabeleceu. Excelente, Padre Pedro Paulo. Eu acredito que aqui nós já estamos lançando esse alerta, né? Porque ter o discernimento de espíritos, né, para saber os ambientes sadios e não sadios, e até mesmo o pai e a mãe podem jogar, não, mas vai ser aqui em casa, nós vamos fazer, nós vamos estar juntos, né? O fato de você simplesmente legitimar o uso de certos símbolos, o uso de certas vestimentas dentro da sua casa, sob os olhos do pai e da mãe, é uma abertura, né, que se dá, né? Enfim. É verdade. Padre, existe um fenômeno que leva as pessoas a considerar essas práticas e essas coisas normais. O que seria esse fenômeno? Será que é a falta mesmo de uma experiência com Cristo, né, com o Espírito Santo, de repente? Ou existe algo a mais, né, para as pessoas verem, mas não enxergarem? Destaco duas coisas. Primeiro, existe hoje um esfriamento espiritual, um relativismo religioso, onde né, as pessoas acham que não é bem assim, que não há tanto problema, né? E isso é preocupante,
né, nós devemos ter no nosso coração esse desejo de fidelidade a Deus, esse comprometimento com Ele, né? Não é possível um cristão dizer, eu vou celebrar o dia das bruxas. Olha, né, é algo realmente preocupante. Como é que eu como um cristão, vou, né, abrir brechas, né, ser conivente com uma realidade que desagrada a Deus? Né? A bruxaria, infelizmente, existe. Os exorcistas estão sempre nesse período nos alertando, nos advertindo, né, para que a gente não abra a porta, né? não nos expomos, realmente não nos colocarmos diante de situações perigosas nesse sentido. Então há esse relativismo, infelizmente, né, que está cada vez crescendo mais em nosso meio. Em segundo lugar, o padre Aldo Bonaiuto diz assim, o Halloween trata de uma festa de abóboras para abóboras ocas. Deixa eu pegar aqui a expressão certinho, né? Ele dizia assim, a festa das abóboras é, na realidade, uma festa para abóboras ocas. Realmente, né? Se alguém não tem nada na cabeça, vai ter que botar alguma coisa na cabeça, né? Vai colocar uma abóbora, sei lá o que for, né? Então, nós precisamos ser coerentes nesse sentido, né? Buscarmos realmente conhecer a nossa fé e vivermos realmente com responsabilidade e com coerência nesse sentido, né? Excelente. Então, tudo se trata de fidelidade. Quem ama Deus vai procurar agradá-lo em tudo, também nas pequenas coisas, né? Então, nós podemos, como cristãos, aproveitar desse tempo e evangelizarmos pela beleza, né? Beleza dos santos, a beleza do céu, transmitirmos bons valores. Não precisamos buscar aquilo que é o tenebroso, o feio, né? o maligno, para nos divertirmos. Verdade. Ô padre, né, para quem quiser conhecer, né, artigos que o senhor escreve, os livros do senhor, para poder segui-lo, o senhor podia dar para nós aqui as suas redes, né, aonde a gente pode encontrar, a página, para que os nossos telespectadores possam encontrar o Padre Pedro Paulo. Se aprofundar também no assunto. Certo. Então, podem me acompanhar, né, no meu Facebook, Padre Pedro Paulo Alexandre. Tenho 2 canais de formação no YouTube, um também chamado Padre Pedro Paulo Alexandre e um outro chamado Fenômenos Preternaturais. Publiquei essa semana, então, um vídeo, né, de 1 hora e pouquinho, só sobre esse tema. Né? Eu super recomendo, eu assisti hoje ele inteirinho, super recomendo esse vídeo do Padre Pedro Paulo para você. Maravilhoso, bem detalhado. O Padre Duarte Lara pediu permissão para publicar no canal dele, né? Então, muitas pessoas estão assim, podendo realmente se inteirar de tudo isso, né? Quem tem dúvidas, quer de fato aprofundar, então buscar boas referências nesse sentido, né? Muitas pessoas querem encontrar alguém que diga não tem problema e querem achar uma justificativa, né, para o seu pecado nesse sentido, né? Então, buscarmos boas referências. E sobre esse tema, então, né, de hoje, eu recomendo muito o livro Halloween, a Festa Acabou. É um livro que é bem acessível, graças a Deus foi publicado aqui no nosso país, né? Então tem uma grande contribuição. Sim. E depois também o livro do padre Aldo Bonaiuto, Halloween, né, a brincadeira do diabo. Então é um padre que coopera muito com proteger as pessoas dessas realidades, né, do satanismo, das seitas. Então, é uma boa referência, dos melhores livros que hoje nós temos sobre esse tema. Fiz referência também ao Espiritismo, um livro muito bom que saiu há pouco tempo, graças a Deus, aqui no Brasil, do padre Francisco Bamonte, chamado Os Danos do Espiritismo, né, que vai também tratar dessa realidade. Né? Então, fica aí como as referências para o estudo, aprofundamento, né, desse tema. Literatura boa que não falta, né? Que maravilha. Padre querido, nós agradecemos muito a sua participação aqui conosco, não é? No Brasil Cristão, para nos esclarecer
não é, sobre este tema, de onde veio essa cultura pagã do Halloween. Muito obrigada. Volte sempre, padre, aqui no Brasil Cristão para estar conosco e falar de outros temas também aqui conosco. Vou pedir que o senhor dê uma bênção para nós, uma bênção aí cheia de poder. Agradeço muito a acolhida, a atenção e parabenizo vocês pelo programa, né? Acompanho sempre que posso. Realmente um excelente programa, tem dado uma grande contribuição, né, para todos os católicos. Então, concluo com a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus proteja sempre. Amém. Muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigado. Que maravilha, não é, gente? Nós podemos aprender sobre isso. Muita gente, tenho certeza que não sabia sobre isso, Fernando.